de 24. A mulher cananeia diz assim: levantou-se dali e foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos que lançavam aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, pai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Amém? Podemos assentar. Pastora, o que é isso? Por que Jesus fez isso? Humilhou essa mulher. Jesus disse para essa mulher cananeia que ele não iria dar um milagre para ela porque ela não era judia. Simplesmente isso. Jesus teria sido preconceituoso? Não. Analisando tudo o que aconteceu, a gente vê exatamente ao contrário. O Senhor começou falando aquilo que os judeus queriam ouvir, para depois mostrar que aquela pessoa, aquela mulher, de cananeia, ainda por cima, tinha uma fé maior que a de muitos deles. O impacto foi grande, mas o impacto foi grande porque ela era uma mulher relevante. Uma mulher que fez a diferença. E por quê? Porque uma mulher cananeia, não judia, tinha qualidades na sua vida que agradavam a Deus. Ela era humilde, era uma boa mãe, mas passava por tribulações que faziam ela sofrer muito. Sua filha vivia possuída por um demônio que atormentava ela demais. A filha sofria muito, mas ela certamente sofria muito mais. Não é assim? Nós que somos pais e mães, vemos um filho sofrer, a gente sofre muito mais que ele. Eu lembro até, só para ilustrar aqui, quando meu filho, Jack Wellington, estava fazendo a festinha dele de 1 ano, e nunca era para criança a festa de 1 ano, né? Era churrasco, tinha cerveja, a gente ainda não era da igreja. E o menino, o pai pediu para eu abrir uma cerveja, eu levantei, o menino rolou, bateu lá na churrasqueira, virou churrasquinho. Queimou o bracinho todo, do dedão até o cotovelo e do joelho até o tornozelo. E não chorou, parecia que era só ralado, nem parecia queimado. Passou a noite, o dia amanheceu, estava bolha pura. Aí eu corri com ele para o hospital. Lá no hospital começaram a fazer o curativo, estourando aquelas bolhas, mas eles não estouram, não. Eles pegam um pano assim e esfrega aquilo tudo. Gente, eu desmaiei, sentindo a dor do meu filho não estava nem chorou. Ele nem chorava. E toda vez que eu tinha que fazer curativo, eu desmaiava. Porque para mim aquilo doía demais e o meu filho nem ligava. Tinha que ficar enfaixado, ele já estava andando, parou de andar por causa daquilo. E eu sofri muito. E ele nem lembra. Ele lembra porque eu falo. A cicatriz agora é pequenininha. E ele só lembra porque eu falo. Imagina essa mãe que via a filha possuída o tempo todo. Não dá. Seja na saúde, seja nos estudos, no namoro, né, no casamento, na vida espiritual, nós estamos juntamente sofrendo com os nossos filhos. Não tem como isso não passar despercebido para nós. Essa pobre mulher cananeia não sabia mais o que fazer quando ela via sua filha descabelada, com o rosto desfigurado, talvez grunhindo, né, fazendo barulhos estranhos e dando aquelas risadas que a gente vê por aí, né? Que acontece, essas cenas aterradoras de filmes de terror. E a Bíblia nos diz
sinais de humildade para essa mulher, pois ela não veio fazer um pedido com um espírito altivo, mas ela se lançou aos seus pés. Lembramos que ela não era uma mulher judia, mas uma mulher grega, fenícia de nação. Não podia nem chegar perto do Senhor Jesus. Podemos imaginar ela rogando ao Jesus: Senhor, cura minha filha, pois ela anda atormentada com esse demônio que fica pegando ela. Tem misericórdia dela, Senhor. E Jesus respondeu: bem assim mesmo. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E por que ele deu essa resposta tão dura? A resposta dele parecerá menos rude quando se sabe que o termo que Jesus usa nesse trecho para cachorrinho não é um termo irônico que os judeus reservavam para os gentios. Pelo contrário, era um termo usado para cãezinhos de estimação. Não era um cachorro qualquer, era um bichinho de estimação. Com espírito de mansidão e humildade no coração, ela responde ao Senhor com palavras sábias e doces: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, os filhos deixam cair da mesa. E resposta sábia, que fé que essa mulher tinha. Se fosse outra pessoa, se fosse hoje em dia, uma pessoa que ouvisse essa palavra: está me chamando de cadela? Está me chamando de cachorro porque foi que eu te fiz? Eu vim te pedir um favor e você me trata como uma cadela? Isso não é certo. Mas ela foi sábia pela fé que ela tinha. E o Senhor Jesus foi então tocado pelo amor de uma mãe desesperada e pela sabedoria de uma mulher virtuosa e pela fé de uma mulher segundo o coração de Deus. Provérbios 31, do 10 e 11, poderia ser dito assim: mulher cananeia, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, o coração de sua filha está nele confiado. Essas palavras, cananeia e sua filha, fui eu que coloquei. É esse tipo de mulher virtuosa, humilde, cheia de fé, que eu e vocês deveríamos almejar ser um dia. Não apenas a mulher cananeia, mas também outras mulheres da Bíblia nos deixaram exemplo de humildade. Joana, a mulher rica que desceu da sua alta posição para andar junto com Jesus e seus discípulos. A mulher pecadora, uma mulher que humildemente cobriu de beijos os pés de Jesus e lavava com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Finalmente, depois de ter proferido palavras que mostraram ao Senhor a sua humildade e fé, ouviu dele as palavras: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua vida. Com o coração jubiloso e certamente muito agradecida, ela voltou correndo para sua casa e, agradecendo espiritualmente ao Senhor, ela virou serva de Deus. Chegando em casa, ela achou a sua filha deitada e o demônio já tinha saído dela. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas são inúmeras, e a Ele, somente a Ele, que nós devemos dar graça. Mas, pastora, você falou o impacto dessa mulher foi grande porque ela era uma mulher relevante, uma mulher que faz a diferença. Mas por quê? Por que ela era relevante? Uma mulher relevante não duvida de Deus, mesmo que todas as possibilidades pareçam contrárias. A gente tem que lembrar que naquela época a mulher era um ser humano sem valor nenhum, só para procriar, e principalmente se não fosse judia. Então, menos atenção lhe era dada ainda. Mas aquela mulher não duvidava, mesmo que tudo estivesse contra ela. Segundo, uma mulher relevante procurou ajuda no lugar certo, Jesus. Ela foi procurar em Jesus a direção que ela precisava. Ela não foi tomar como base para as suas ações o que o mundo diz. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui na igreja.
Não procurar conselho com pessoas do mundo, sempre com pessoas da mesma fé que você, que tem a Bíblia como guia de vida. Ela talvez tivesse um marido que não apoiou ela na sua decisão de buscar a cura da sua filha com Jesus, mas ela foi em frente. A estabilidade do lar pode estar nas mãos de nós, mulheres. Veja o que diz o versículo: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14:1. Ela foi atrás da salvação do seu lar. Aquele demônio estava destruindo o lar dela. Esse é o terceiro ponto. Quando a mulher não é relevante, ela pode se tornar um tropeço no seu lar. O mesmo autor do provérbio que eu acabei de ler escreveu versículos que poderiam muito bem ser pintados em para-choques de caminhão, que são coisas famosas. Tem um que fala assim: mas a mulher sábia será um esteio para a sua família, ela será louvada pelos seus atos de fé em seu lar. E o quarto ponto, o último ponto dessa noite, e nesse mês de março, eu estou fazendo isso, falando muito das mulheres da Bíblia, usando para os nossos dias hoje. A mulher relevante é aquela que recebe a recompensa pela sua coragem e fé. A mulher no texto bíblico foi recompensada, sua filha foi curada e ela é elogiada pelo Senhor. Hoje, a gente pode estar na mesma experiência com Deus, mas se a gente decidir ser relevante, nos colocando a clamar pelo Senhor, crendo e obedecendo, que Deus possa fazer em sua vida um milagre no qual você precisa, você vai ser como aquela mulher relevante. Amém? O mesmo Deus que cuidou daquela mulher, cuida de mim, cuida da Cátia, da irmã Geraldo, do Fabiano, da Carla. É o mesmo Deus. E para a honra e glória do nome de Jesus, Ele está presente aqui essa noite. Então, não se esqueça disso. Se jogue aos pés do Senhor, fale com Ele, se humilhe perante Ele. Porque Ele fala: os humilhados serão exaltados, mas os humilhados que se humilham aos pés dele. Não é uma vingança, é uma exaltação que o Senhor faz àqueles que se humilham perante os seus pés. Amém?